Você abre os olhos no escuro. Não há som de batalha. Pela primeira vez em gerações, o silêncio da paz é a melodia da manhã. Mas esta não é a paz da harmonia, é a paz da submissão. Os reinos combatentes, que por séculos ensanguentaram esta terra, não existem mais. Seus reis estão mortos, seus muros derrubados, suas histórias sendo apagadas. Agora, só existe um poder, uma vontade, um nome que se ousa sussurrar: Qin Shi Huang, o primeiro imperador. Você se levanta do leito de palha e o ar que respira parece diferente. É o ar de um novo mundo, um império forjado no fogo e governado pelo ferro. As velhas lealdades são crimes. Os antigos pensamentos, traição. O seu vizinho pode ser seu irmão ou o espião que selará o seu destino. Cada moeda, cada estrada, cada palavra que você usa foi moldada pela mão implacável do imperador. Esta é a história de um dia sob a sua sombra, um experimento para entender o que significava ser um grão de areia na fundação da China unificada. Bem-vindo ao Império Qin. Pague seus impostos e cuidado com o que deseja. Sua casa não é um castelo, é uma célula no grande corpo do Império. As paredes de terra batida e a estrutura de madeira são simples, projetadas para a máxima funcionalidade e o mínimo conforto. A vida de sua família se desenrola em 1 ou 2 cômodos ao redor de uma lareira central, o epicentro do calor e da alimentação. Vocês dormem em esteiras de palha e seus poucos pertences, potes de cerâmica, ferramentas agrícolas e talvez algumas roupas de cânhamo, são guardados em baús. Como um camponês, o Estado permitiu que sua família possuísse esta terra, uma mudança radical. Mas essa posse veio com um preço. Sua família não é apenas uma família, é uma unidade de produção. Cada grão de arroz ou painço que você escolhe é contado. Uma porção esmagadora é destinada aos celeiros do Estado para alimentar os exércitos e os trabalhadores dos grandes projetos. A vida é uma balança precária entre a subsistência e o dever imperial. Cada dia é um cálculo para sobreviver, sabendo que sua pequena casa existe apenas para servir a um propósito muito maior. A privacidade é uma ilusão. As paredes de sua casa são finas, mas a desconfiança é a barreira mais espessa que o separa de seus vizinhos. O imperador, através do seu sistema legalista, instituiu o Balgia, a vigilância mútua. Sua família faz parte de um grupo de 5 a 10 lares, e todos são legalmente responsáveis pelos crimes uns dos outros. Se o chefe da família ao lado esconder um livro proibido ou reclamar dos impostos, e você não o denunciar, sua própria família será punida com a mesma severidade, muitas vezes, com trabalho forçado ou execução. O silêncio se torna cumplicidade. O sistema transforma cada vizinho em um potencial espião e cada conversa em um risco calculado. Essa rede de medo e responsabilidade coletiva é a ferramenta de controle mais eficaz do Império. Ela não precisa de guardas em cada esquina, pois transforma cidadãos comuns em guardiões da ordem do Estado, garantindo que a lealdade ao imperador suplante qualquer laço de comunidade. Em seu vilarejo, a verdadeira muralha não é feita de pedra, mas de medo. O conhecimento que seu avô reverenciava agora é cinza. Você vive na era do silêncio intelectual, um resultado direto da política imperial de queimar os livros e enterrar os letrados. Agentes do imperador confiscaram as crônicas dos reinos conquistados, os textos de filosofia, as poesias e os ensinamentos das 100 escolas de pensamento. Quase tudo foi lançado às chamas. Manter um texto de Confúcio ou um poema que louvasse um antigo senhor não era apenas ilegal, era um ato de traição punível com a morte. O objetivo era brutal e claro: apagar o passado para que nenhuma ideia pudesse desafiar o presente. O pensamento crítico, o debate e a filosofia foram substituídos pela obediência cega à lei. Os únicos livros permitidos são os práticos, manuais sobre agricultura, medicina e adivinhação. O Império não deseja que você pense, mas que você obedeça. A memória histórica está sendo reescrita à força, e o fogo foi a principal ferramenta para garantir que apenas uma história pudesse ser contada, a da glória e do poder absoluto de Qin. Enquanto o conhecimento antigo ardia em chamas, uma nova forma de poder era gravada em rolos de bambu. O imperador ordenou a unificação da escrita. As dezenas de estilos caligráficos que variavam entre os antigos estados foram abolidos e substituídos por um único conjunto de caracteres padronizados, a escrita de selo pequeno. Essa não foi uma mera reforma estética, foi uma revolução administrativa. Agora,
Um decreto escrito na capital, Xian'an, pode ser lido e compreendido sem ambiguidade por um oficial na província mais remota. Leis, ordens militares, registros de impostos e projetos de engenharia podiam ser comunicados com uma eficiência nunca antes vista. Com pincel e tinta, os burocratas se tornaram os nervos do império, transmitindo a vontade do imperador a cada canto da terra unificada. Ao forçar todos a escreverem da mesma maneira, Qin Shi Huang não apenas criou uma burocracia poderosa, mas também implantou a semente de uma identidade cultural compartilhada que superaria a própria dinastia e definiria o que significava ser chinês para sempre. Na China unificada, a justiça não é uma questão de moral ou de honra, é uma equação. O legalismo, a filosofia de governo do império, dita que a lei é absoluta, transparente e impessoal. Não importa se você é um nobre ou um camponês, a lei se aplica a você da mesma forma. Em teoria, é um sistema justo. Na prática, é aterrorizante. Para cada crime, existe uma punição específica e invariavelmente severa, detalhada nos códigos de lei distribuídos por todo o império. Roubar um boi, fugir do trabalho obrigatório, abrigar um desertor, cada ofensa tem seu preço em trabalho forçado, mutilação ou morte. Não há espaço para misericórdia ou circunstâncias atenuantes. A intenção do sistema não é reabilitar, mas sim dissuadir pelo medo. Você vive sabendo que a teia de regras é vasta e suas garras são afiadas. A ordem que reina nas ruas e nos campos é mantida não pela lealdade dos homens, mas pelo medo que sentem da lógica implacável e inescapável da lei do imperador. Se você for considerado culpado, não espere definhar em uma cela. O Império Qin não desperdiça recursos, especialmente mão de obra. As prisões são, na maioria das vezes, apenas locais de espera. A verdadeira sentença é o trabalho forçado. Condenados de todo o Império são transformados em uma força de trabalho descartável, acorrentados e enviados para os projetos monumentais que são o orgulho e a espinha dorsal do Estado. Você os vê marchando em longas filas, homens cujo crime foi chegar atrasado para o serviço militar ou não pagar os impostos em dia. Agora, eles quebram pedras sob o sol escaldante para erguer a grande muralha, um túmulo sem nome para milhares. Outros são enviados para pavimentar as vastas estradas imperiais ou para construir a mais grandiosa de todas as obras, o mausoléu secreto do imperador, com seu exército de guerreiros de terracota. Seu crime os despojou de seu nome e de sua humanidade, transformando-os em meras ferramentas para a construção da glória eterna de Qin Shi Huang. Você caminha por uma estrada como nunca viu. Reta, larga e elevada, ela corta vales e planícies com uma determinação implacável. Esta é uma das estradas diretas do imperador, as artérias que bombeiam o poder da capital, Xian'an, para o corpo inteiro da China. Elas não foram construídas para o seu conforto, mas para a velocidade do Estado. Sua largura padronizada permite que as tropas marchem rapidamente para esmagar qualquer sinal de rebelião antes que ele possa crescer. Por elas, os coletores de impostos viajam com eficiência, garantindo que a riqueza das províncias flua sem impedimentos para o tesouro imperial. Mensageiros a cavalo galopam por essas vias, carregando decretos em rolos de bambu que podem selar o destino de uma cidade inteira em questão de dias. Essas estradas não são um convite à viagem, mas um instrumento de controle. Elas são a prova física da onipresença do imperador, uma rede que enlaça cada vale e montanha, garantindo que nenhum lugar esteja verdadeiramente longe do alcance de sua vontade de ferro. Se você olhar para o norte, para as montanhas áridas que marcam a fronteira do mundo civilizado, verá a mais ambiciosa e brutal de todas as obras. Não é uma única muralha, mas a junção forçada de dezenas de barreiras antigas, conectadas por novas seções de terra batida, pedra e os corpos de incontáveis trabalhadores. Este é o longo muro de 10.000 li. Seu propósito é um só: manter os bárbaros do lado de fora. As tribos nômades Xiongnu, cavaleiros velozes das estepes, são uma ameaça constante. A muralha é a resposta do Império, uma linha defensiva monumental, guarnecida por soldados, que separa o mundo agrícola e ordenado da China do caos das terras do norte. Para você, ela é um símbolo de segurança, mas também um lembrete do custo humano do Império. Cada torre de vigia, cada metro de terra compactada, foi pago com o suor e o sangue de centenas de milhares de condenados e camponeses conscritos, muitos dos quais morreram ali, seus corpos sepultados na própria estrutura que ajudaram a erguer. Em sua mão,
Você segura um pequeno disco de bronze com um buraco quadrado no centro. É uma moeda Banlian. Antes dela, o comércio era um caos. Cada um dos antigos reinos tinha sua própria moeda, algumas em forma de facas, outras de pás, cada uma com um peso e valor diferente. Comprar ou vender algo de uma região vizinha era um pesadelo de cálculos e desconfiança. Agora, isso acabou. O imperador aboliu todas as antigas moedas, derretendo-as para forjar esta, a única unidade de troca legal em toda a China. Essa padronização transformou a economia. Um mercador agora pode viajar de norte a sul usando a mesma moeda, facilitando o comércio em uma escala inimaginável. Mais importante, o Estado pode agora coletar impostos de forma unificada e eficiente. Essa pequena peça de metal não é apenas dinheiro, é um símbolo da centralização do poder, um instrumento que garante que toda a riqueza do império possa ser medida, controlada e, finalmente, canalizada para a capital. Você ouve o som de uma carroça se aproximando e nota algo extraordinário, a fluidez com que ela se move. Antes da unificação, as estradas de terra eram um labirinto caótico de sulcos de diferentes larguras, pois cada região construía carroças com seus próprios padrões. Uma viagem longa significava solavancos constantes ou a necessidade de trocar de veículo. O imperador, em sua busca obsessiva por eficiência, decretou uma das mais geniais e simples de todas as padronizações, a largura dos eixos das carroças. Agora, todas as carroças se encaixam perfeitamente nos sulcos das novas estradas imperiais. O que parece um detalhe trivial foi uma revolução logística. O transporte de grãos dos campos para os celeiros do Estado, o deslocamento de suprimentos para o exército na Grande Muralha e o fluxo de mercadorias tornaram-se exponencialmente mais rápidos e fáceis. Ao padronizar o simples eixo de uma carroça, o imperador não apenas consertou as estradas, ele acelerou o pulso do império. O trono que governa a sua vida é ocupado por um paradoxo. Qin Shi Huang, o homem que unificou o mundo, é movido tanto pela genialidade quanto por um medo profundo. Você ouve histórias sobre suas incansáveis viagens de inspeção, jornadas que o levam a todos os cantos do seu vasto domínio. Mas essas não são apenas viagens de um administrador, são as fugas de um homem que teme a estagnação e o punhal de um assassino. Dizem que ele nunca dorme no mesmo palácio 2 noites seguidas e que passagens secretas conectam todos os seus aposentos. Sua maior obsessão, no entanto, é a morte. Ele financia expedições caríssimas em busca de ilhas místicas e elixires que prometem a vida eterna. O arquiteto da ordem mais implacável que a China já conheceu é, em sua essência, um homem que luta desesperadamente contra a desordem final do seu próprio corpo, aterrorizado pela mortalidade que se aplica a todos, menos, em sua mente, a ele. Você não se refere ao seu governante como Rei Wang. Esse é um título para mortais. Qin Shi Huang criou um novo para si mesmo, Wangdi, ou Imperador. É uma palavra que combina os termos para augusto e divino, elevando-o a um status sem precedentes, um elo direto com os céus. Este não é apenas um título, é uma declaração de divindade. Durante suas viagens, ele ergue estelas de pedra em montanhas sagradas, gravando nelas seus feitos para que todos possam ler. As inscrições não falam de um simples governante, mas de uma força cósmica que trouxe ordem ao caos, pacificou a Terra e unificou o universo. Esta propaganda implacável está em toda parte. Ela visa garantir que você não veja seu líder como um conquistador, mas como o cumprimento de um destino celestial. A obediência não é exigida apenas pela lei, mas pela religião. Você é ensinado a temer seu poder e a reverenciar sua figura, o homem-deus cujo poder absoluto é apresentado como a própria vontade dos céus. A paz em que você vive foi comprada com sangue pela mais letal máquina de guerra que estas terras já viram. Quando você vê uma legião Qin marchando, não vê um bando de guerreiros, mas um sistema. A disciplina é de ferro. Cada soldado empunha armas de bronze padronizadas, produzidas em massa em arsenais estatais, lanças, espadas e, acima de tudo, a temível besta, uma arma capaz de perfurar armaduras a grande distância. Mas a verdadeira força do exército é a sua brutal meritocracia. Aqui, o nascimento nobre não significa nada. A promoção, as terras e os títulos são conquistados de uma única forma: apresentando as cabeças decepadas dos inimigos.
Essa política transforma cada soldado em um caçador implacável, motivado por uma sede de avanço pessoal que se traduz em uma ferocidade inigualável no campo de batalha. O exército de Qin não apenas conquistou reinos, ele aniquilou exércitos inteiros, pavimentando o caminho para a unificação com uma eficiência aterrorizante. Escondido sob a terra, não muito longe da capital, um outro exército permanece em silêncio e formação. É a guarda pessoal do imperador para a eternidade. Milhares de soldados de argila em tamanho real, cada um com um rosto único, armadura detalhada e armas reais, estão dispostos em fossos de batalha, prontos para defender seu mestre na vida após a morte. Há arqueiros, oficiais, generais e cavalaria com suas bigas. Esta obra monumental, mantida em segredo durante sua construção, revela a escala da visão e do poder de Qin Shi Huang. Ele não apenas pretendia governar o mundo dos vivos, mas também comandar o mundo dos espíritos. A existência deste exército de terracota é a prova máxima de seu poder, a capacidade de mobilizar centenas de milhares de artesãos e trabalhadores para um projeto fúnebre, criando uma réplica imortal da máquina de guerra que lhe deu o controle sobre tudo. É um exército que nunca marchará, mas que representa a ambição sem limites do primeiro imperador. A terra que você ara com as próprias mãos agora é sua. Essa é a promessa e a armadilha da reforma agrária do imperador. O antigo sistema feudal, onde você trabalhava nas terras de um nobre em troca de proteção, foi abolido. Agora, você é um proprietário. Essa nova liberdade, no entanto, vem com uma nova coleira. Ao eliminar os senhores de terras intermediários, o Estado tornou diretamente responsável perante ele. Sua família está registrada, sua terra é medida e sua produção é taxada com uma eficiência implacável. Você não deve mais lealdade ou uma porção da colheita a um senhor local, mas sim ao distante e insaciável tesouro imperial. A reforma não foi um ato de generosidade, foi um cálculo estratégico. Ao transformar milhões de camponeses em pequenos proprietários e contribuintes diretos, o imperador garantiu um fluxo constante e massivo de grãos e receitas, criando a base econômica sólida necessária para financiar suas guerras, seus projetos e seu poder absoluto. A sua colheita, e a de milhões como você, não depende apenas do suor e da sorte, mas de uma engenharia monumental. O poder de Qin não se expressa apenas em muros, mas também em água. O Império manteve e expandiu projetos de irrigação colossais, como o sistema de Dujianja. Esta maravilha da engenharia, construída antes da unificação, foi aproveitada e ampliada para domar o rio Min, desviando suas águas para irrigar as férteis planícies de Chengdu. Ao controlar as enchentes e garantir um fornecimento constante de água, esses projetos transformaram regiões inteiras em celeiros do Império. A abundância agrícola resultante é o que sustenta tudo. O exército na fronteira norte, os trabalhadores que erguem os palácios e o mausoléu, e a própria burocracia que administra sua vida. Você planta suas sementes em uma terra pacificada pela espada, mas que só se torna fértil graças à genialidade de engenheiros que, em nome do Estado, domesticaram os próprios rios. Enquanto você trabalha sob o sol, nos portos se espalham rumores de uma busca muito diferente. O imperador, o homem que comanda a vida e a morte de milhões, não aceita seu próprio fim. Você ouve sobre as grandes frotas, navios carregados com tesouros e centenas de jovens, enviados para o Mar do Leste sob o comando de magos e alquimistas. A missão deles não é conquistar, mas encontrar Penglai, a lendária ilha onde os 8 imortais residem e onde o elixir da vida eterna pode ser encontrado. Para você, essas histórias são quase mitos, contos de navios fantasmas que nunca retornam. Mas elas são reais. O Estado, que exige cada grão de sua colheita com uma lógica fria, gasta fortunas inimagináveis em uma busca desesperada e mística. O governante que baniu a filosofia e a poesia em favor do pragmatismo absoluto está, ele mesmo, apostando o tesouro do império em uma lenda, revelando que seu maior medo não são os exércitos inimigos, mas o tempo. A busca pela imortalidade não ocorre apenas em mares distantes, mas também nos aposentos secretos do palácio. Lá, alquimistas trabalham dia e noite, não com lendas, mas com minerais. E eles acreditam ter encontrado a substância da vida eterna, o mercúrio. Para eles, este metal líquido e prateado, que parece vivo, é a chave para a longevidade. O imperador, em sua ânsia de enganar a morte, provavelmente consome pequenas pílulas de mercúrio preparadas por seus conselheiros mais confiáveis.
é a ironia mais trágica. A substância que ele acredita ser o elixir da vida é, na verdade, um veneno lento e potente. Você talvez ouça rumores sobre a saúde estável do imperador, seus surtos de raiva e sua crescente paranoia. Você não sabe a causa, mas o mercúrio está, muito provavelmente, destruindo seu corpo e sua mente. O homem que unificou a China em busca de uma ordem eterna está, inadvertidamente, apressando seu próprio fim caótico por meio da mesma busca. O centro do universo, o homem-deus que se declarou eterno, está morto. A notícia, inicialmente ocultada pela corte em uma manobra desesperada, finalmente se espalha como fogo em pasto seco. O medo que mantinha o Império Unido se evapora, e em seu lugar surge o ódio. O poder, concentrado de forma tão absoluta em um único homem, revela sua fragilidade fatal. Seu herdeiro é fraco, uma marionete nas mãos de eunucos e ministros traiçoeiros. A pressão brutal que o Império exerceu sobre o povo por 15 anos finalmente encontra um ponto de ruptura. De repente, por toda a China, as rebeliões explodem. Camponeses, liderados por homens que não têm mais nada a perder, pegam em armas. Descendentes da antiga nobreza, humilhados e despojados, veem sua chance de vingança. A ordem implacável de Qin se desfaz em um caos sangrento. A dinastia que foi forjada para durar 10.000 gerações mal sobrevive por 3 anos após a morte de seu fundador, desmoronando com a mesma velocidade e violência com que foi construída. O império de Qin Shi Huang se torna pó, mas sua visão se recusa a morrer. A dinastia Qin foi curta, brutal e um fracasso em sua própria longevidade. No entanto, o molde que ela criou para a China provou ser eterno. A ideia de uma nação unificada sob um governo central, antes um sonho de filósofos, agora era uma realidade comprovada. A próxima dinastia, a Han, se ergueria das cinzas da rebelião. Embora repudiassem a tirania de Qin, eles construíram seu duradouro império sobre as fundações que ele deixou: a escrita unificada, as estradas, a moeda única e, o mais importante, a estrutura de um Estado burocrático centralizado. A brutalidade de Qin passou, mas seu legado permaneceu gravado não na pedra, mas na própria concepção de China. O sonho de tudo sob o céu, pertencendo a um único império, foi forjado por Qin, e essa ideia definiria o destino desta civilização pelos próximos 2 milênios. Se você chegou até o fim desta jornada, é porque compreende que um império pode cair, mas suas ideias podem moldar o mundo para sempre. O eco da vontade de Qin ainda ressoa na história. Para continuarmos a desvendar os projetos, as tiranias e os legados dos grandes impérios do passado, não se esqueça de inscrever-se no canal, para que nossa expedição pela história nunca se perca. Deixar seu comentário. A dinastia Qin foi um ato de genialidade administrativa ou de tirania insustentável? Queremos saber sua opinião. E compartilhar este vídeo com outra pessoa que se fascina pela forma como o poder constrói e destrói mundos, pois cada compartilhamento mantém essa grande discussão viva. O tempo em Xianyan termina aqui. Mas nossa viagem pela história está apenas começando. Obrigado por assistir.